Você falou dos senadores, nós vamos para o Senado, porque hoje teve mais uma sessão da CPI da Covid. Quem acompanhou foi o Márcio Rocha, está com a gente, conosco aqui em mais um Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos, né? Quem falou nessa sessão da CPI da pandemia aqui no Senado dessa quinta-feira foi o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, que é suspeito de ter participado das negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. E no depoimento ele negou qualquer tipo de participação nesse acordo, mas admitiu que foi à Índia 2 vezes para se encontrar com representantes do laboratório Bharat Biotech, que fabrica o imunizante. O Trento teria feito essa viagem na companhia do diretor da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiliano, de quem afirmou ser amigo pessoal, mas depois usou o direito, né, de não responder às perguntas que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o que acabou irritando os senadores. Ele foi questionado se possuía algum vínculo com a família Bolsonaro. Inicialmente escolheu permanecer em silêncio, mas depois que os senadores falaram que isso poderia ser usado contra ele, disse não ter nenhum vínculo com nenhum membro da família do presidente da República. Mas, ao ser questionado pelo senador Humberto Costa, admitiu que fez uma vez, né, esteve uma vez em Las Vegas, cidade norte-americana, né, dos Estados Unidos, mas ficou em silêncio quando foi perguntado o motivo da viagem e se ele tinha ido na companhia de algum senador. É um trechinho que a gente separou para ouvir agora. O senhor já foi a Las Vegas? Sim. Quantas vezes? Acredito que uma. Uma? O senhor foi acompanhado de alguém? O senhor foi tratar de que assunto? O senhor foi acompanhado de algum senador? Senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito de permanecer em silêncio. Pois é, Trento também negou que tenha mantido contato com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, admitiu que é amigo de Marcos Tolentino, apontado como sócio da Fibbank, disse que o lobista Marconi Faria nunca prestou serviços para a Precisa Medicamentos, mas confirmou também que a Fibbank, que é uma das empresas investigadas pela CPI, foi uma das fiadoras do contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. Tudo isso ficou quase em segundo plano porque a sessão começou tensa, já que o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, trocou xingamentos com o senador Jorginho Melo. É um trechinho que a gente vai ouvir agora também. Que a administração pública precisa de modernização, isso eu já sei há muito tempo. Eu entrei no serviço público em 1982, já fazem muitos anos, e conheci por dentro o que é a administração pública. E sabemos que a administração pública possui mazelas e que precisam ser corrigidas. Espera aí, Márcio, eu apertei o botão errado aqui. Vamos lá para a confusão do Senado. Durante o momento em que eu falo, não aceita interrupção. Por favor. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quintos, então. Vá, Vossa Excelência, com o presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Não vem provocar. Você é um ladrão, picareta. Pois é, depois desse fato aí, né, Cris, Lana e Cláudio, os ânimos ficaram mais calmos, o depoimento foi feito, com o Danilo Trento respondendo que não ia responder, e aí os senadores definiram alguns próximos passos. Na terça-feira, na próxima semana, a advogada Bruna Morato, que ajudou a produzir o dossiê com denúncias de irregularidades no tratamento de pacientes com Covid-19 pela Prevent Senior, será ouvida pela CPI. Na quarta será a vez do empresário Luciano Hang e ainda será definido quem vai prestar depoimento na quinta-feira. Pode ser o secretário de Saúde aí de São Paulo, Jean Gorenstein, né? Gorenstein, isso. É complicado mesmo. Eu precisei perguntar para ele como que falava o nome dele direto em entrevista. É complicado mesmo. Ele pode ser o depoente de quinta-feira ou também pode depor Márcio Nunes, que é o ex-servidor do Instituto Evandro Chagas. Que beleza. Márcio, valeu. Bom trabalho por aí. Abraço a todos. Tchau, tchau. Cláudio, vai lavar essa mão com água de sabão de coco. Nessas ocasiões, verdades são ditas, né? Pelo menos isso, né? A gente percebe ali que enfim, o que isso mostra apenas, né? É aquela falta de isenção
de temperança que se espera de jogador. E, muito embora sejam políticos que estão ali fazendo um trabalho de investigação, etc. e tal, mas se exige um mínimo, além da compostura, um mínimo de isenção. E é exatamente o que o relator demonstrou não ter quando ele se refere dessa maneira. Vá você, para não sei para onde, você, seu presidente e o Luciano Huck. O presidente porque ele, né, se tem demonstrado uma total animosidade em relação ao presidente, e isso conspira contra a credibilidade do seu próprio trabalho, do trabalho do relator e da CPI. Acho que ele não percebe isso, talvez porque os objetivos dele sejam outros. E de outro lado, assim, o Luciano Huck está sendo convocado por quê mesmo? Porque é bolsonarista? Porque ele aparece vestido de verde e amarelo? Porque ele... Por quê? Ele acabou de perder a mãe, quer dizer, recentemente perdeu a mãe, ele está sendo convocado para que alguém o responsabilize pela morte da mãe? Será que é isso? Bom, o fato é que esse bate-boca só revela mesmo a baixaria que se instalou na Comissão Parlamentar de Inquérito, infelizmente. Meu Deus, que horror, né? A gente assistir senadores da República trocando insultos desse nível, né? Um nível baixíssimo. E se não tivesse ali a turma do deixa disso, ia ter troca de tapa. Dois homens velhos, né? Dois homens velhos simplesmente tentando impor a sua posição através da violência, verbal ou física. Foi o que a gente assistiu ali. O senador catarinense tem o direito de falar, ele é tão senador quanto qualquer um que está ali, inclusive tão senador quanto o relator. O relator não tem o direito de caçar a palavra de um senador, de dizer que não admite ser interrompido. Que história é essa? Ele pode não admitir ser interrompido pelo assessor dele, né? Pela turma dele, pelos auxiliares, que passa aí a chave na porta e não me interrompa. Isso ele pode fazer, mas com relação a outros senadores, não, né? E o que se viu na sequência foi essa é uma divergência conceitual, mas o que se viu na sequência foi uma demonstração total de despreparo, de destempero, de descontrole. Chamaram esses dias a senadora de descontrolada. Descontrolados são esses dois aí que nós vimos hoje. Isso sim é que nós podemos chamar de descontrole, né? Foi um horror, foi uma história, uma cena patética, né, que entra para a história pela porta dos fundos, será citado como um dos casos mais graves de conspiração contra a credibilidade de um trabalho de investigação que, na verdade, meu Deus do céu, né, desandou de vez. Era completamente descontrolados, era o comentário que eu ia fazer. A gente ri, mas é de nervoso, né, Cris? Porque eles têm um papel importantíssimo, uma missão importantíssima no depoimento de hoje. O senador Randolfo Rodrigues revelou que o Marconi Faria, que foi apontado como lobista da Precisa, disse numa troca de mensagens a que a CPI teve acesso, que o Trento, que estava sendo ouvido hoje, ao contrário do que diz, conhece Eduardo Bolsonaro. Mas aí não consegue avançar. Enfim, eles têm um papel importante e não dá para misturar investigação séria, trabalho, com baderna, com bagunça e com descontrole. Porque hoje essa palavra foi devida.